Você já se sentiu completamente mal interpretado? Como se as palavras que saíssem da sua boca não expressassem exatamente o que você pensa, o que você sente? Aliás, essa diferença entre o que você pensa, você sente e você fala é um dos maiores problemas que a gente costuma trabalhar na psicanálise. Jacques Lacan tem algumas frases que podem nos trazer uma explicação para isso. Mas antes de continuar, roda a vinheta. Fala, Fran. Fala, Elvio, tudo bem? Eu tô bem, mas hoje a gente vai fazer uma trilha pesada aqui. Aliás, eu vou dizer que a gente vai fazer uma trilha arenosa, aquela que o carro prende e que tem alguma dificuldade para sair. Não, brincadeira. A gente vai trazer hoje um pouquinho aqui, finalmente, a gente vai trazer um pouquinho aqui sobre a visão lacaniana da psicanálise. Normalmente as pessoas têm uma certa dificuldade para entender isso, mas eu vou apostar que a gente vai conseguir trazer essa visão em palavras, né? Em linguagens e em falas que vão ser muito bem recebidas e muito bem entendidas por todo mundo. Sim. Aqui, né, eu só quero frisar que a ideia não é que a gente tenha uma aula sobre Lacan, mas que a gente compreenda, né, a Exato, teoria dele dentro do nosso dia a dia, exato. através das nossas dores, desejos, necessidades. Então vai ser muito interessante, porque eu acho que vai tocar muita gente aí. Então fica aqui com a gente, que você vai gostar bastante desse episódio. E assim, a gente já vem falando de Lacan em diversos episódios, até por isso que a gente decidiu esse tema, né? E a gente fala dele tanto explicitamente como implicitamente. Então você já ouviu falar muita coisa aqui da teoria lacaniana e nem sabe. Então muita coisa que pode ter te tocado aí é culpa de Lacan, hein? Então, antes, né, da gente adentrar nessas frases propriamente dito, é importante só a gente entender também um pouco do contexto histórico no qual ele viveu, quem foi Lacan. Então, vem com a gente um pouquinho no Telecurso 2000. Vai lá, Elvio, quem foi Lacan? Essa é boa, cara. Tem muita gente que nem sabe o que é isso, mas vamos lá. É, dá só uma pincelada aqui. Lacan, ele foi um médico psicanalista francês. Ele viveu de 1901 a 1981. E o Lacan, acho que a coisa mais importante que a gente pode falar dele aqui, para que todo mundo entenda, é que ele contribuiu muitíssimo para a psicanálise, fazendo uma releitura e uma reinterpretação do Freud, que é o pai da psicanálise, né? E eu acho que tem uma frase do Lacan que é muito interessante. Não é uma das frases que a gente vai trabalhar aqui hoje, mas é uma frase interessantíssima, porque ele dizia o seguinte: vocês podem ser lacanianos, mas eu sou freudiano. E acho que isso traduz a ligação, o elo forte que existe entre Freud e Lacan. Vamos continuar aqui. Eu acho que assim, Lacan trouxe algumas formas diferentes de enxergar alguns aspectos da psicanálise. Eu acho que a primeira coisa que ele trouxe de diferente foi entender a estrutura do inconsciente, a segunda coisa, a formação do sujeito, e a terceira coisa, a dinâmica do desejo. Eu acho que esses três pontos são pontos bem diferentes na forma como Lacan identifica, mas ao invés de explicar isso no vazio, né, que é mais um conceito de Lacan aqui, é melhor que a gente explique isso através das frases marcantes. Antes da gente começar a falar dessas frases em si, Lacan, como vários teóricos, bebeu de diversas fontes para construir sua própria teoria, inclusive a freudiana, como o Elvio falou. Mas aqui eu quero trazer mais dois autores que a gente considera muito importante dentro do desenvolvimento da teoria lacaniana. Então, Lacan, ele vai utilizar dois pontos importantes dentro da teoria que ele desenvolveu. Um dos pontos é o ser no mundo, né? E eu até brinquei com o Elvio, por causa de uma música que a gente tem no Brasil, que eu acho que resume muito bem o que isso quer dizer.
que é de onde ela veio para onde ela vai. Não sei dizer, né? Então é uma reflexão de quem somos, para onde vamos, essa tomada de consciência, né? E Mas para Lacan, eu acho que os mineiros são mais precisos nisso daí. Os mineiros são mais precisos. É oncotô por oncovô, cara. é justamente isso, gente. A gente tem toda essa filosofia com nome complicado de uma forma muito mais simples dentro da mineiridade e da música popular brasileira, né? Vamos ser sinceros. Somos filósofos. Enfim, e o Lacan, ele vai trazer que essa busca pelo nosso lugar, pela nossa essência, já é uma busca angustiante por si só, né? Um outro ponto que esse autor ele vai trazer é a temporalidade. E o que isso quer dizer? Que a gente projeta o nosso futuro, e muitas vezes a gente traz até isso aqui, ó, olhando na ótica psicanalítica, né? Que quem projeta o futuro de uma forma exacerbada pode ser até uma pessoa extremamente ansiosa, com medo do que pode acontecer, mas ao mesmo tempo a gente tem consciência de um passado, né? E dentro da psicanálise, esse passado é composto de traumas, de experiências que vão compondo o nosso ser, o nosso eu. E a gente também tem a consciência da nossa finitude, né? Então, são dois pontos que Lacan vai utilizar aí para desenvolver toda a sua teoria. Uma outra questão que a gente pode trazer aqui também que também é muito importante que o Lacan ele usa bastante teorias da linguagem, né, da linguística. Então, por isso que a gente trouxe um linguista que é a linguística de Ferdinand Saussure. E o que isso quer dizer? Vamos primeiro fazer uma diferenciação que eu acho interessante entre língua e fala. A língua simplesmente são os símbolos, as regras, os códigos, a gramática. Então, no português, a gente vai ter lá, gramática da língua portuguesa. Bah, isso é a língua, né? E a fala é o modo que a gente vai utilizar. Então, por exemplo, lá dentro da gramática, não vai ter, provavelmente, eu falando, bah, igual eu falei aqui agora, porque eu nem sei porque eu falei essa palavra, porque eu nunca falo isso. Mas tá dentro da minha forma de falar, tá fora dessa parte da língua, dos signos, dos códigos, né? É a minha marca, vamos dizer assim. É o que eu estou querendo dizer, né? E aqui eu quero trazer até um exemplo, assim, do nosso dia a dia cotidiano de brasileiro, né? É como se a língua fosse as regras do futebol e a fala fosse como os jogadores vão jogar. Então, por exemplo, para mim, a melhor fala do futebol, vamos dizer assim, o melhor estilo é do Ronaldinho Gaúcho. Para mim, não tem ninguém que tenha uma fala tão bonita, tão malemolente, que nem o Ronaldinho Gaúcho. Inclusive, como o Ronaldinho Gaúcho gosta de aparecer em lugares improváveis, né? Ele é o cara, assim, dos rolês improváveis. Ronaldinho, por favor, apareça aí, curte a gente aí também, siga a gente aqui, né? Siga não, se inscreva no nosso canal. Vamos fazer uma campanha para esse vídeo chegar pro Ronaldinho, hein? Sou fã e atleticano. Mas vamos lá, voltando pro que interessa aqui. Elvio não gosta de futebol, tá, gente? Por isso que ele não tá dando opinião nenhuma. Desculpa que é a tosse. Vamos lá. Então, o ponto principal para entender Lacan é justamente isso, né? O nosso inconsciente, ele tem uma língua, mas que modo que ele fala, né? Como que ele vai traduzir essa fala? E o inconsciente, ele vai se expressar muito através de sonhos e sintomas. Então, sabe aquele sonho repetitivo que você tem e tal? Mas você fica, meu Deus, eu fico sonhando com isso direto. Você pode ter certeza que é o seu inconsciente trazendo através de metáforas, porque ele não traz de forma clara, né? Ele não é
ele não vai falar direto que trauma que ele está tentando revelar para você, vamos dizer assim. Mas você pode ter certeza que isso tem a ver com algo que você viveu e que seu consciente está fazendo, como eu posso dizer, como se fosse uma válvula de escape, vamos dizer assim, para que você se sinta melhor ou para que você trabalhe isso também. A gente tem até essa questão da interpretação dos sonhos dentro da terapia, que é, claro, totalmente diferente, gente, da interpretação dos sonhos daquele caderninho de interpretação dos sonhos. O que é sonhar com água? Não é isso, né? A interpretação dos sonhos da psicanálise tem a ver com o que cada coisa significa para você, o que cada palavra significa para você, as suas experiências, enfim. Então, é um modo do seu inconsciente falar. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, gente. Vou falar uma coisa para vocês. Vocês acabaram de assistir uma aula absolutamente descolada, usando o meu carioquês aqui, absolutamente descolada da Fran, para falar da filosofia heideggeriana e da linguística dissociativa. Essa tem que ir para algum lugar de publicação muito mais ampla e todo mundo aprender de novo como é que a gente pode enxergar isso aí. Parabéns, Fran, parabéns. Vamos. Obrigada, mas eu só quero acrescentar uma coisa, que quando a gente tem dificuldade em determinado assunto, de compreensão até, a gente também pode tentar aprender de uma outra forma. E talvez a minha aula foi tão descolada justamente por isso, porque eu também preciso de trazer outros elementos para que eu própria consiga entender. Então, isso também, ó, dando uma dica para vocês, às vezes a gente pode usar a nossa vulnerabilidade ao nosso favor. Verdade, verdade, verdade isso. Então vamos às frases, né? Vamos às frases. A primeira frase que eu vou trazer aqui, ela talvez seja, para mim, a mais relevante dentro desse processo de entendimento da psicanálise lacaniana, né? A frase diz o seguinte: o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Então observa só, vamos usar tudo isso aqui que a Fran falou para a gente conseguir entender um pouco melhor essa frase dentro da filosofia lacaniana. Da filosofia não, da psicanálise lacaniana. O inconsciente ele não é só um repositório de conteúdos reprimidos para o Lacan. Esse é o ponto de partida de tudo isso. Para o Lacan, ele é um sistema organizado por metáforas, metonímias e significantes, que são termos que existem na nossa linguagem. Esses termos existem na língua portuguesa. Como eles não são termos que estão, vamos dizer assim, disponíveis para todos de fácil acesso, vou falar um pouquinho o que seria uma metáfora, uma metonímia e um significante. A metáfora é aquilo que descreve um objeto e a qualidade de maneira não literal que a gente pode associar. Então, observa só, vou dar um exemplo aqui, eu posso dizer assim, nossa, eu falei com a Fran e ela ficou uma fera. Como é que a Fran pode ficar uma fera? Isso é uma metáfora, né? Não é uma frase que diga literalmente o que eu de fato estou observando. Uma outra frase que a gente ouviu, nossa, aquele escritório é uma prisão. O escritório é um local de trabalho, não é uma prisão. Então a metáfora faz isso, descreve o objeto com a qualidade que a gente associa a ele de uma maneira não literal. Vamos guardar aqui, metáfora. Metonímia. A metonímia, ela substitui um termo que a gente tem na língua portuguesa por um outro qualquer. E a gente estabelece uma relação entre os dois para aquilo que a gente quer dizer. Exemplos. Leio Guimarães Rosa. Eu não leio Guimarães Rosa, eu leio um livro do Guimarães Rosa. A leitura de uma pessoa não existe, né? A não ser que seja uma leitura de caráter, de personalidade, mas ler uma pessoa não existe. Outro exemplo, esse então é ótimo, né? Que eu coloquei aqui. Bebi um copo d'água. Eu não bebi o copo de água, eu bebi a água que estava dentro do copo. Então, essa figura de linguagem é uma metonímia. E o significante? Significante é o que o som e a grafia da língua
associam a um determinado significado para a gente. Observa só, eu digo lápis, por exemplo. Quando eu falo lápis, o que, que vem na nossa cabeça? O que vem na nossa cabeça é aquilo que eu conheço para escrever, que eu faço ponta, passo no apontador. Então, isso é o significante. Por que, que eu estou trazendo isso daqui? Isso não é aula de português, né? Muito menos da linguística de Saussure aqui. Porque, veja bem, quando a gente entende que nosso inconsciente pode ser organizado como uma linguagem, a gente traz metáforas, metonímias e significantes para tudo que a gente está percebendo de forma inconsciente. É assim que são formados os nossos sonhos. É assim que os sintomas de ansiedade aparecem. É assim que os sintomas de depressão, de estresse aparecem para a gente. Observe, a Fran deu um exemplo do sonho aqui, que não é aquela história do caderninho. Sonho com água, vai fazer xixi na cama, né? Não é isso que a gente está falando. É, quando a gente sonha com alguma coisa, todo mundo já sonhou coisas absolutamente absurdas, né? Que, sei lá, estava numa nave espacial ou que estava num lugar que nunca esteve antes. Isso está ligado a metáforas. Eu estou fazendo algum tipo de substituição, metáforas, metonímias significantes, eu estou fazendo algum tipo de substituição com a minha emoção e colocando isso daí disponível pelo meu inconsciente para eu perceber de alguma forma o que está acontecendo. Isso acontece com ansiedade. Gente, o que acontece com ansiedade? A ansiedade, eu já falei isso aqui, a Fran também, várias vezes, que a ansiedade é excesso de futuro. Eu estou estruturando uma coisa que não existe, associando a algo que eu não sei que vai acontecer, se vai acontecer ou não, e estou trazendo isso para uma emoção minha neste momento que não tem nenhuma relação direta com a realidade. Então, por isso que eu acho super interessante essa frase. O inconsciente ele é estruturado como uma linguagem porque eu trago associações que são feitas dentro do campo emocional e significados que não necessariamente estão relacionados com a realidade. Não é assim? Não faz todo sentido isso? Então, é por isso que a gente trouxe essas frases aqui com essas colocações. É, Pensem só, vocês sonham com a mesma coisa o tempo todo? Vocês têm alguma angústia que vocês não sabem exatamente de onde vem, a que ela está associada? É isso aí que a gente está falando aqui, em relação a isso que a gente está trazendo. Vou passar para a segunda frase, Fran. A gente já falou isso no outro episódio aqui, hein? A gente já falou isso no outro episódio. O nosso desejo é o desejo do outro, com letra maiúscula. O nosso desejo é o desejo do grande outro, como a gente fala dentro da psicanálise do Lacan. Quem é o grande outro? Antes de mais nada, eu já vou esclarecer aqui, porque a gente já falou no outro episódio. O grande outro é a nossa figura materna. A Fran já colocou isso de diversas maneiras aqui para a gente, né? Não estamos falando exatamente da mãe. A figura materna é aquele cuidador ou aquela cuidadora que nos pega ainda bebê e vem trazendo durante a vida até que a gente passe por outras etapas aí emocionais que eu não vou entrar agora em detalhes. Mas quem é então o grande outro? O grande outro é a figura materna. O nosso desejo não é autônomo. É isso que está escrito aqui. O nosso desejo é o desejo do grande outro. O nosso desejo não é autônomo por quê? Porque desde o momento que a gente se constitui como ser, desde o nascimento, a primeira coisa que a gente faz é olhar para a figura materna. E a partir daí, esta figura materna é de onde a gente vai relacionar o nosso desejo, a nossa expectativa vai estar relacionada à expectativa da figura materna. Isso vai vir conosco durante a vida, vou botar aqui entre aspas, para sempre. Isso é alguma coisa que vai estar permanente na vida da gente. Então, observa só, desde o início da nossa vida, a gente busca ser desejado. Por quem? Pela figura materna, pelo grande outro. E a partir daí, tudo que a gente faz acaba se moldando no grande outro, acaba se moldando naquela figura que nós queremos agradar, que nós trazemos as expectativas dela para a nossa vida como nossas expectativas, os nossos desejos passam a ser relacionados com os desejos que nós vemos naquela figura, e isso daí é alguma coisa que vai estar conosco o resto da vida. Então, observe, tudo que a gente está colocando aqui
em relação a essas filosofias, essas linguísticas que nós trouxemos aqui no início para poder fazer o pontapé inicial, está tudo relacionado com isso aqui. E eu vou dizer aqui que a coisa da linguagem é aquilo que a gente tem o maior peso, a maior importância quando a gente vai falar da psicanálise lacaniana. França, quer comentar alguma coisa antes de continuar? Sim, é que essa questão, né, do desejo do outro e o nosso desejo, ela às vezes fica tão imbricada, assim, ela fica confusa da gente compreender. Eu acredito que a psicanálise, ela traz essas ferramentas para a gente entender qual que é o nosso desejo e qual que é o desejo do outro, né? E fazendo essa diferenciação, a gente consegue compreender quais são os nossos propósitos, quais são as coisas que a gente quer para a nossa vida realmente, e não somente o que o outro quer que a gente faça. Por Exato. mais que sempre vai ter um elemento do outro dentro da gente, é importante a gente entender qual elemento do outro a gente realmente vai comprar e qual a gente vai deixar ir, né? O que não faz sentido, o que não passa na peneira, vamos dizer assim. E assim, acho que você já foi excelente nas suas colocações. Eu já vou passar para a próxima frase, que é a minha frase preferida. Não sei porquê, assim, faço a mínima ideia por que eu gosto, mas é a minha frase preferida, que é: amar é dar o que não se tem a quem não quer. Aí a pessoa falou assim: peraí, como assim que amar é dar alguma coisa que não tem, alguém que não quer também? Que coisa louca, né? Que frase paradoxal e tal. Mas você vai ver que faz todo sentido. E tem a ver com o que a gente sempre fala nos episódios de falta, incompletude, vazio, enfim, né? Então vamos tentar explicar o que isso quer dizer. Segundo Lacan, a gente tem essa pulsão, a gente busca completar um vazio dentro da gente, né? Nós somos seres faltantes, nós somos seres incompletos por natureza. Isso é inato a todo ser humano. E se a gente não fosse incompleto, a gente também não ia querer ter uma pessoa ao nosso lado, porque a gente já se bastava. Então é importante existir, sim, essa incompletude para que eu queira ter ao meu lado outras pessoas, que eu queira ter um relacionamento amoroso, enfim. Só que o que acontece, né? Primeiro, dentro dessa dinâmica do amor, a gente reconhece que a gente é incompleto, entretanto, a gente, ao oferecer a nossa incompletude ao outro, a gente pode se frustrar porque o outro também é incompleto. Então, vamos pôr um relacionamento amoroso, monogâmico entre duas pessoas, né? Então, acaba que eu estou dando a minha incompletude, esperando que o outro me complete, e essa pessoa vem com o mesmo movimento, me dando a sua incompletude e querendo que eu a complete. E no fim das contas, a gente não foi feito para completar ninguém, né? A gente não é tapa-buraco de ninguém. Então acaba que, se a gente não souber lidar com essa falta e compreender que a gente sempre vai ter uma falta dentro da gente, a gente se frustra nos relacionamentos. A gente espera coisas, a gente cria expectativas que, infelizmente, ou felizmente, acredito eu, não são factíveis, né? Então, é claro. Então por que eu vou me relacionar então se a outra pessoa não vai adicionar nada? Não é isso que eu falei, ela vai adicionar, a gente desenvolve com o nosso parceiro, né? Quanto o relacionamento é saudável, essa pessoa soma na nossa vida, ela traz muitas coisas, ela só não vai tapar um buraco que, teoricamente, você sente que precisa ser tapado, né? Ela não vai encaixar, você não é um quebra-cabeça com uma peça faltando e ela vai vir e encaixar exatamente em você. Então, não é assim que funciona. E é justamente isso que o Lacan quer dizer com essa frase a priori tão difícil
de entender, né? É, então, a gente pode dizer que o amor ele está dentro do campo da ausência, da incompletude, e não dentro do campo da completude. E quando a gente começa a entender isso, a gente não se frustra por esperar a metade da laranja, a tampa da panela, a alma gêmea e tantos outros termos que a gente vai usando, porque a gente vai entender que isso não existe. Não dessa forma de senso comum, né? Existem pessoas que nos roubam, existem pessoas que somam, mas nunca existem pessoas que nos completam por inteiro, né? E se ela completasse, vou ser bem sincero, eu acho que o relacionamento ia ser um saco. Porque você ia ter uma pessoa que te completa, o que você ia querer para se desenvolver? Sabe? Que tédio. Eu acho que precisa um pouco dessa falta também, para a gente ter um propósito, para a gente desenvolver, para a gente correr atrás. É tão gostoso sentir que a gente está alcançando alguma coisa. E esse sentimento de alcançar algo é um sentimento de falta que a gente teve a priori. Porque se não me falta, eu não preciso alcançar, já tá tudo ali, na minha mão, né? Então, por isso que eu gosto tanto dessa frase. Eu acho ela interessantíssima. E eu acho que tudo isso que a gente conversou aqui, se você quiser entender um pouco melhor também, tem um livro extremamente interessante da Ana Sui, que é A gente mira no amor e acerta na solidão. Que é exatamente isso. A gente mira no amor no sentido de querer se completar, mas acaba que a gente se sente só porque essa completude ela é imaginária, ela é utópica, ela não existe. E a última frase que a gente vai trazer aqui para discussão no nosso podcast é: sou responsável pelo que digo e não pelo que você entende. Não se sabe ao certo se essa frase é realmente lacaniana, mas ela é muito importante dentro da teoria de Lacan. Então, quando eu fazia administração, eu estudei uma disciplina, eu não vou me lembrar o nome ao certo, mas era sobre comunicação. E a gente aprendia sobre os ruídos da comunicação. Então, é mais ou menos isso. Eu falo A, mas você pode entender B, você pode interpretar, inferir B. E o que você interpreta já não me cabe. O que você interpreta tem a ver também com as suas vivências, com. Isso não tem a ver com a língua, né? Que a gente falou anteriormente, com signos e códigos e tal. Tem muito mais a ver com a fala, com o que eu falo uma coisa Exato. e o jeito que você vai entender isso que eu tô falando. Então é que nem aquela questão do telefone sem fio. É a mesma coisa que eu não sei se vocês já brincaram disso, né? Mas é uma sequência de pessoas, aí a primeira pessoa fala uma frase, quando a última pessoa vai falar a frase assim, muitas vezes não tem nada a ver com a frase que a primeira pessoa falou, e muitas vezes a frase que a última pessoa falou não faz nem no sentido, não faz nem sentido da língua, né? Da gramática. Não tem sentido nenhum, é uma frase totalmente doida. Então, assim, é isso que o Lacan vai trazer para a gente dentro dessa frase, ou se não foi ele que disse isso, ele vai trazer dentro De qualquer jeito, ele traz. da teoria de um jeito, ele vai trazer. Por essa frase ou por outra, ele vai fazer, né? E é comum ter esses ruídos na comunicação, é normal, né? Então, assim, o Elvio fala muito de contratos de relacionamentos, né, Elvio? Acho que você já falou em outros episódios. Se você quiser até falar desse exemplo aqui pra gente, para colocar dentro dessa frase, eu acho que seria interessante. Então, o que eu o que eu sempre falo do contrato de relacionamento é que quando a gente estabelece um relacionamento, a gente, entre aspas, escreve um contrato, né. Só que eu pego esse contrato e eu coloco no meu papel as cláusulas que o outro deve seguir, e vice-versa, né. Então o que que acontece? No final das contas, eu fico cobrando a outra pessoa pelo que eu escrevi e ela não leu,
e ela vai ficar me cobrando pelo que ela escreveu e eu não li. Como é que a gente pode fazer isso? Se não houver a fala, aí já pegando o Lacan aqui, se não houver a fala, e a fala aqui é a gente dizer a nossa interpretação de fato em relação àquilo que a gente quer que seja estabelecido nessa relação, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. A gente vai ficar no telefone sem fio, que você acabou de falar, né? Então, acho que isso é exatamente algo lacaniano, né? Algo que tem esse viés lacaniano que a gente está falando aqui. Eu concordo com você que a frase pode não ser dele, mas que ele explica, explica, né? E foi por isso que a gente colocou essa frase aqui. Mas, Fran, eu queria dar uma sintetizada agora aqui, já que a gente foi e voltou no mundo lacaniano de diversas formas, tentando desmistificar um pouco isso tudo que a gente entende como sendo a psicanálise lacaniana. Eu acho que eu queria deixar aqui alguns pontos que são bem, assim, bem típicos, bem característicos para que a gente interprete e use no nosso dia a dia. Acho que esse é o ponto, né? Primeiro, a gente perceber melhor essa diferença entre a linguagem e a fala. E essa última frase que você trouxe é o grande exemplo que a gente tem. Quando a gente usa a língua portuguesa, no nosso caso, para a gente falar alguma coisa, é, essa fala pode ter interpretações diferentes. Então, como é que eu interpreto isso que a gente fala, né? Isso que a gente diz, na verdade? Esse é um ponto. O outro ponto que eu queria trazer é a falta. Falta, vazio, a busca eterna e permanente da nossa vida para o preenchimento dessa falta. Eu acho que isso é importante também. E a última coisa, o desejo, né? Quem vai preencher essa falta vai ser o nosso desejo, que vai estar relacionado ao desejo do grande outro, e que a gente precisa trazer isso para nós mesmos. E aí é que entra o processo psicanalítico, e aí que entra o esclarecimento de tudo isso que a gente colocou aqui, que nós tentamos fazer de uma forma um pouco mais didática, mas que, se não for suficiente, estamos aqui para ajudar quem quiser nos procurar, tá certo? Isso. E voltando um pouquinho só o que a gente falou antes da vinheta, né? Por que que ocorre, né? Qual é a razão da gente se sentir mal interpretado? Eu acredito que uma das razões principais seja justamente o que eu expliquei nessa última frase, né? Que é esse ruído. Exato. Nem sempre o que a gente sente, o que a gente. Desculpa, nem sempre há uma conexão entre o que a gente sente e entre o que a gente diz, né? Então, o seu inconsciente, ele vai ter uma linguagem dele, uma linguagem própria, né? Então, esses ruídos vão fazer com que, por mais que às vezes a gente pense, nossa, mas eu fui tão clara, às vezes a outra pessoa não conseguiu captar o que você queria dizer. E como ocorre isso na clínica? Nossa, ocorre demais. E tem outra coisa, ainda tem aquela questão do que o outro quer escutar, né? Às vezes a gente fala uma coisa e o Sim, outro interpreta de acordo com o que ele quer com escutar. certeza. Na clínica, muitas vezes a pessoa fala: Nossa, você falou um negócio pra mim, aí eu decidi fazer isso, isso e isso. Eu fico, gente, mas eu nem falei isso. Às vezes eu falei exatamente alguma coisa até oposta daquilo que a pessoa está me trazendo. Só que isso é normal. Isso, quando acontece, a gente também vai analisar qual que é o desejo da pessoa. Porque também a gente pode colocar aí no âmbito de um ato falho, no âmbito de uma falta de vamos dizer assim, interpretação no sentido de que eu não quero ouvir o que você me fala, então eu vou trocar isso, vou deslocar e vou entender outra coisa. E isso pra gente é um material psicanalítico bem rico também, né, Elvio? Isso Verdade. traz muita coisa, muito conteúdo. Mas enfim, agora eu vou encaminhar aqui para o nosso final. Gostaria de agradecer a todo mundo que está assistindo os nossos vídeos, que já são inscritos. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo, compartilhe, peça para as pessoas se inscreverem, porque a gente está aí na meta dos 1000 inscritos. Eu também tenho uma jornada de autodescoberta, vou deixar aqui
o meu WhatsApp na descrição, caso precisar mandar mensagem. Tô aí às ordens, tá bom? E é isso, pessoal. Até terça-feira que vem com um novo tema muito bom. E se caso vocês quiserem dar uma opinião sobre algum tema que vocês querem ouvir, só comentar aqui também nos comentários, tá bom? Então, beijo e até a próxima semana que vem. Tchau! Tchau, pessoal.